Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento aí ao nosso conteúdo, hoje nós iremos determinar as equações de equilíbrio, as equações que são necessárias para gerar aí o cálculo da minha quantidade de aço para estado limite último. Lembrando aí que nós iremos analisar aí peças submetidas à flexão simples em concreto armado 1. Em concreto armado 2, nós iremos falar aí de peças submetidas à flexão composta normal. Lembrando, quais são as peças que são submetidas à flexão simples? Vigas e lajes, ok? Então, nós iremos aí ter um equacionamento apropriado para vigas e lajes. Tudo bem? Bom, então vamos aí através da nossa aula. Nossa aula, então, é de flexão simples na ruína. Vamos pegar aqui o apontador. Bom, primeiro de tudo, o que é flexão simples? A gente já explicou sobre isso. A gente fez um exercício lá de resistência dos materiais exatamente para relembrar aí os conceitos da flexão simples. Vamos lá, o que é flexão simples? A flexão simples ela ocorre quando não há esforço normal atuando na minha seção, ou seja, a minha normal é zero. Então a flexão simples também... então vamos parar aqui, ó. Então a flexão simples seria o quê? Quando eu vou ter momento fletor sem força normal atuando na minha peça. Então vou ter momento, vou ter flexão sem força normal. Isso é uma flexão simples. Quando eu tenho momento com força normal, é uma flexão composta. E essa flexão, ela pode ser o quê? Normal, certo? Flexão simples normal, quando a minha linha neutra é perpendicular ao plano de carregamento, que foi aí os exercícios que a gente fez. Aquele exercício de flexão simples, a minha linha neutra era perpendicular ao plano do carregamento. Ou oblíqua, que é quando a minha linha neutra não é perpendicular ao plano do carregamento. Então eu posso ter flexão normal ou flexão oblíqua. Via de regra aí, em vigas e lajes, a gente vai ter flexão simples normal. Flexão simples que não tem força normal e a minha linha neutra aí é perpendicular ao plano do carregamento. Ok? Bom, então vamos dar prosseguimento aí à nossa apresentação. Bom, quais são as hipóteses básicas aí para o cálculo? Bom, as hipóteses básicas que a gente vai determinar nas nossas equações de equilíbrio da flexão simples são as hipóteses básicas do estado limite último. A primeira delas é o quê? Hipótese de manutenção da forma plana da seção transversal até o estado limite último. Imagina aqui, ó. Aqui eu estou sem o meu colchão, mas lembra que meu colchão, ele tinha o quê? Aquelas linhas, não tinham aquelas linhas? Que é aqueles riscadinhos vermelhos, lembram do meu colchão? Então, sem carregamento, vamos analisar aqui uma seção. Aquela linha representa uma seção, ok? A minha seção, ela está sem carregamento, ela está reta, uma linha vermelha do meu colchão. A hora que eu vou fazer flexão nela, ela vai tender a curvar, ok? Tudo bem? Ela tende a curvar, dependendo da flexão que eu vou efetuar nela. Então, ela está curva. Se essa distribuição de esforços, a gente vai considerar que essa deformação que vai ocorrer na minha seção, ela é uma linha, mas na verdade, se a gente for olhar lá, quando a gente estiver de volta aí com o colchão, a gente vai ver que isso não é uma linha, isso é meio torto, ok? É como se fosse uma curva. Por que eu tenho que ter essa hipótese de manutenção da forma plana da seção transversal até o estado limite último? Aí eu já expliquei isso daí lá na aula de domínios. Os nossos domínios são definidos com o meu diagrama de formação linear. Lembra que a gente fez lá a semelhança de triângulos para obter o βx? Então eu preciso, se a minha seção vai estar reta, depois ela vai estar apenas inclinada, quer dizer que o meu diagrama de deformação vai ser linear, o que daí a gente consegue gerar as equações aí de domínios, ok? Bom, perfeita aderência entre as armaduras e o concreto que as envolve. Eu preciso, imagina lá, ó, novamente, se a gente pegar lá o meu diagrama de formação, certo? Que ele é linear, lembra que ele é um triângulo
Na parte da minha armadura, eu preciso que a deformação que ocorra do lado dessa armadura seja igual, porque se essa armadura deformar mais, o meu diagrama de deformação também não vai ser linear, ok? Eu preciso dessa linearidade no meu diagrama de deformação. Bom, prosseguindo aí. Tensões de tração desprezada no concreto. Então a gente fala, o concreto resiste à tração? Sim, a gente viu que no estágio 1 o concreto resistia à tração. Com pequenas deformações o concreto resiste, mas no nosso cálculo a gente vai desprezar essa resistência do concreto à tração. E a força cortante é considerada separadamente. Então, nós, para dimensionamento de peças de concreto armado, para flexão, a gente não vai considerar a cortante junta. Isso daí a gente vai ver que a cortante vai gerar cisalhamento. E cisalhamento a gente só vai analisar ele lá em concreto armado 2, quando a gente falar aí do estudo de vigas, em que as vigas vão ter flexão simples e cisalhamento, ok? Então agora o que interessa pra gente é os diagramas de momento da minha viga ou da minha laje. Bom, então vamos voltar. Eu já falei sobre isso, a gente até fez um exercício, mas vamos voltar aí sobre conceitos fundamentais para a gente poder gerar aí o equilíbrio da minha seção. Como que é o diagrama de tensões o diagrama de tensões do concreto? Então a norma 6118 de 2014 permite para efeito de cálculo o uso de um diagrama retangular. Lembra que a gente fez o diagrama parábola retângulo na nossa live? Lembra? Na nossa live a gente fez esse. E a gente falou que o diagrama equivalente ao parábola retângulo era esse diagrama retangular. Lembrando que esse lambda aqui, ó, lambda, ele vai ser igual ao quê? Para concretos de classe C20 a C50, o lambda é igual a 0,8. E para concretos de classe C55 a C90, concretos com resistência 55 a 90 megapascal, o meu lambda é dado por uma fórmula, que ele é igual a 0,8 menos FCK menos 50 sobre 400. A gente fez exatamente esse exercício na live passada, certo? Na live passada a gente fez o diagrama parábola retângulo no Excel e depois eu transformei esse diagrama parábola retângulo nesse diagrama retangular com lambda x, ok? Então, quem tiver dúvida, volta aí na live que a gente comentou sobre isso daí, ok? Bom, lembrando também, ó, tensão de pico, afinal, esse diagrama retangular ele vai ter uma tensão de pico que é o meu sigma CD, ok? Bom, a tensão de pico ela é dependente aí da seção. Se eu analiso, então, seções em que a largura da seção não diminui da linha neutra até a borda mais comprimida, por exemplo, seção retangular, aqui está a minha linha neutra, essa é a borda comprimida dela. Perceba que a largura não diminui, ela permanece constante. Ou uma seção prismática, perceba que a largura aumenta da linha neutra até a borda mais comprimida. Ou uma seção T, permanece constante, depois aumenta da linha neutra até a borda comprimida. Aí o meu sigma CD, que é essa tensão de pico aí, a tensão que vai ter lá no meu diagrama retangular, ele vai ser αc vezes FCD. Lembra que o αc aí é a multiplicação de três coeficientes que a gente vai falar sobre eles. Bom, caso eu tenha uma seção em que da linha neutra até a borda mais comprimida a largura diminua, por exemplo, esse círculo, perceba que a largura vai diminuindo até a borda mais comprimida. Olha, triangular, olha como a largura diminui da linha neutra até a borda mais comprimida. Ou essa seção prismática. Seção prismática, a linha neutra está aqui, ó, perceba como a largura diminui. Nesses casos, a tensão de pico vai ser 0,9 vezes αc vezes FCD, ok? Bom, coeficiente αc, vamos falar. Eu lembro que eu expliquei que ele era a multiplicação de três coeficientes na aula passada. Só que agora eu vou explicar isso um pouco mais através de gráficos, ok? Bom, eu lembro que ele era a multiplicação do primeiro coeficiente aí, que é o efeito de longa duração, que é o meu efeito Rush. E esse efeito Rush é 0,75. Vamos analisar esse gráfico. Imaginem o seguinte, esse gráfico ele demonstra
para mim, é quando eu tenho um carregamento até romper o meu concreto. Então, por exemplo, a hora que eu vou fazer um ensaio aqui, ó, por exemplo, aqui um ensaio de ruptura lá do meu corpo de prova, e esse ensaio dura 20 minutos. Então lá o meu corpo de prova ele vai ter uma curva tensão-deformação e vai romper, ok? Então esse ensaio durou 20 minutos, ok? Agora, se esse ensaio, se o meu carregamento fosse aplicado lentamente, aí, num tempo até 100 minutos, então percebam que a resistência diminuiu. Quanto mais rápido for seu ensaio, mais resistência você vai ter aqui em cima, mais resistência de pico. Agora, quando a gente leva esse tempo para um tempo infinito, que é o que ocorre nas minhas estruturas, eu não vou querer que o meu concreto rompa com 7 dias, ou com 20 minutos, ou com 100 minutos. Eu quero que ele rompa aí com 100 anos, ok? Minha viga lá atinge estado limite último com 100 anos. Então perceba que a resistência dessa viga com o passar do tempo, ela cai. Cai quanto? Aproximadamente 0,75. Então esse é o efeito de longa duração. Quando a gente vai lá pegar o meu FCD é FCK dividido por 1,4. Esse FCK veio da onde? Esse FCK veio do meu corpo de prova, lembra? Isso daí a gente viu lá em materiais de construção. A gente faz lá ensaios de vários corpos de prova, calcula o FCK. Calculamos esse FCK, ok? Só que esse FCK, esse concreto do meu corpo de prova, não representa o meu concreto que vai ter lá na realidade. Afinal, esse corpo de prova foi rompido aí, sei lá, em 5 minutos, ok? E lá na minha estrutura, o meu concreto não vai romper com 5 minutos, vai romper não sei quantos anos aí. Então, por isso que a gente considera esse efeito Rush aí, que vamos diminuir a resistência do FCD, que é o meu FCK, que veio do FCK, né? Vamos diminuir essa resistência para demonstrar aí um comportamento mais real da minha estrutura de concreto, ok? Estado triaxial de tensões. Então, esse estado triaxial de tensões, ele ocorre da seguinte forma. Normalmente, o nosso corpo de prova, aí, o corpo de prova brasileiro, ele vai ter certas dimensões. Se eu não me engano, não estou recordando, acho que ele é 20 por 40, ok? Estou tentando lembrar, eu sempre esqueço aí as dimensões, mas acho que ele é 20 por 40 o nosso corpo de prova. 20 de diâmetro, 40 de altura. Depois vocês dão uma olhada aí nos slides anteriores que tem as dimensões corretas. Bom, o que ocorre é o seguinte, quando a gente vai romper esse corpo de prova, vamos aumentar aqui para mim, ó. Quando eu vou romper esse corpo de prova, eu tenho um atrito entre a prensa e o meu corpo de prova. Como eu tenho um atrito, esse atrito tende a segurar a base e o topo desse corpo de prova. Quando eu tendo a segurar alguma coisa e aperto ela, ela vai ter mais resistência. Isso ocorre aí por uma coisa que a gente chama no concreto de confinamento. Quando o meu concreto está lá confinado, eu estou apertando ele e tendo a apertar em outra direção, ele não abre, ele está ali segurando, ok? Então a minha resistência é muito maior do que ocorre num pilar de 3 metros de altura. Como a gente está avaliando, corrigindo, esses coeficientes são para corrigir aí a resistência que eu obtenho lá do meu corpo de prova, eu tenho então que diminuir essa resistência por 0,95. Até aqui ó, tem ó, a altura do corpo de prova. Quanto maior o diâmetro do corpo de prova, menor vai ser a resistência relativa. Percebam então que quando o meu corpo de prova aqui ele tem 20 centímetros de diâmetro, certo? É aproximadamente, eu acho, aqui ó, 20 centímetros é aproximadamente 0,95 aí a diminuição da resistência relativa. Ok? Então, prosseguindo. E o último é o aumento da resistência do concreto. Lembrando que a gente tem que corrigir lá aquela resistência que a gente obteve do corpo de prova que veio o FCK, ok? Bom, então aqui a gente pega um quadro de relações para concretos feitos de vários cimentos, ok? E qual é a resistência relativa em relação ao FCK, que é o 28 dias? Professor, não entendi nada. Ó, por exemplo, ó, meu CP3 aqui, ó, aos 28 dias ele rompeu com 30 megapascal. Aos 3 dias ele rompeu com 0,46 vezes 30 megapascal, ou seja, uma resistência menor. Esse daqui é o mesmo pensamento que a gente vai fazer para o CP3, para o CP1, para o CP2 e para o CP5, que são aí os principais cimentos
que a gente utiliza para fazer concreto. Lembra lá da resistência do materiais de construção? Que o meu CP3 e o CP4, eles tinham baixa resistência inicial e alta resistência final por causa da pozolana, certo? Por causa da minha escória de alto forno. E o meu CP5, ele era o CP5 Ari, alta resistência inicial, baixa resistência final. Então, se a gente for pegar o pior cimento de resistência final, é o CP5. E o CP5, quando a gente considera aí 10 mil dias, um tempo infinito, ele vai ter 20% a mais de resistência do que aquela comparada aos 28 dias. Se a gente for comparar o CP3 e o CP4, ele vai ter 43% a mais, exatamente porque eles ganham mais resistência final. Isso é, para a gente pensar o seguinte, a gente pensa lá que o nosso corpo de prova rompeu aos 28 dias, parece que ele não ganha mais resistência depois disso. Ele ganha e muito. Se a gente considerar para o caso mais crítico, que é o CP5 Ari, ele vai ganhar na ordem de 20%. Se é na ordem de 20%, então eu preciso aqui aumentar essa resistência do meu FCK, que vai se transformar em FCD, que eu vou multiplicar para a tensão no concreto, por 1,2, que vem exatamente desse aumento de resistência com o passar do tempo infinito. Então, percebam, a gente está pegando toda aquela resistência que eu obtive do meu corpo de prova, que é o meu FCK, ok? Dividir por 1,4 para considerar aí as variabilidades das ações para diminuir a probabilidade de ruína dele. E depois eu corrijo esses coeficientes porque meu corpo de prova não representa a minha estrutura como um todo, ok? Então por isso que a gente tem tantos coeficientes. Divide por 1,4 para diminuir a probabilidade de ruína, aula de ações, quem tiver dúvida. E multiplica aí pelo αβc para trazer o seu corpo de prova para o concreto na sua vida real aí, ok? Tudo bem? Bom, aí pessoal, se a gente multiplica esses três coeficientes, a gente acha, na verdade se vocês fizerem isso na calculadora vai ser 0,855, que a gente aproxima para 0,85, ok? Bom, e é claro, né, esse 0,85 é só para concretos de classe C20 a C50. Já para concretos de alta resistência, esse αβc é dado por aquela formulinha. Professor, como que é feito isso daí? A gente fez na aula passada, na live passada. Quem tiver dúvida, volta lá. Por isso que eu quis que vocês fizessem aquele exercício, porque daí agora vocês já entendem melhor esses coeficientes aí. Ok? Bom, então falando de flexão simples. Quais são os domínios possíveis onde ocorre flexão simples? Flexão simples, ela é uma flexão, pessoal, em que eu vou ter, dependendo aí, né? Se for uma viga biapoiada, eu vou ter tração embaixo, compressão em cima, ok? Se eu vou ter tração embaixo, compressão em cima, eu vou ter necessariamente que a minha linha neutra está dentro da minha seção, ok? Ela precisa estar dentro da minha seção, porque eu tenho compressão em cima, tração embaixo, algum ponto da minha seção vai estar com deformação nula, ok? Então, pessoal, quais são os domínios possíveis? Bom, se a gente for pensar aí que a minha linha neutra tem que estar dentro da seção, bom, a minha linha neutra, então, ela tem que ficar entre 0 até D. Ah, mas por que, professor, até D? Aqui ainda eu tenho seção, né? Tenho, mas aí o meu aço não vai estar mais sob tração, ok? Esse aço vai estar comprimido quando a sua linha neutra estiver aqui abaixo, ok? Eu quero que o meu aço resista à tração. Então, não faz sentido a gente falar aqui linha neutra abaixo desse valor, ok? Então, quais são os domínios aí para a gente dimensionar a flexão simples? Domínio 2, domínio 3, domínio 4. Porque são os domínios em que a minha linha neutra está de 0 até D. Percebam? Aqui a gente vê, né? Domínio 2, 3, 4, eu tenho exatamente isso. E se a gente está falando de linha neutra, a gente tem que falar de beta-x. Beta-x não é x sobre D, não é a altura da linha neutra sobre a altura útil, que é o D. Então, meu beta-x ele vai variar de 0 até D sobre D, que é 1, ok? Então, flexão simples só faz sentido a gente falar quando o meu beta-x está entre 0 e 1. Então, por isso que esses domínios 1, reta A,
domínio 4A e domínio 5, não vão ser necessários, porque a esses domínios não ocorrem flexão simples, ok? Isso é muito importante, a gente vai ver nos exercícios que eu vou propor para vocês. Às vezes você vai calcular lá um beta-x, deu A maior do que 1. Então você fala, não, esse beta-x está incorreto, porque não pode, eu quero que seja flexão simples, ok? Prosseguindo. Bom, então vamos lá, só voltar na aula de domínios para falar um pouquinho aí sobre os domínios, né? Bom, domínio 2, no domínio 2, vamos voltar aqui, ó. Domínio 2 eu tenho o quê? Olha, meu aço rompendo com a deformação 10 por 1000, ok? Se é 10 por 1000, a ruína por deformação máxima, então meu aço vai romper e esse aço vai estar com a tensão de escoamento, ok? Bom, o meu concreto, vamos lá, domínio 2, o meu concreto vai estar com deformação que vai variar de 0 a εcu, ok? Então meu concreto ele está mal aproveitado, ele não está na sua deformação máxima aí. Tudo bem? Então, olha lá, ó, a deformação varia de 0 a εcu, esse concreto é mal aproveitado. Ou seja, domínio 2 é um bom domínio para efetuar dimensionamento? Não, porque você está subutilizando o seu concreto. Então, esse concreto fica subutilizado, não faz sentido a gente dimensionar em domínio 2, ok? Bom, e daí a gente tem as equações de βx23, quem tiver dúvida, volta na última aula de domínios que eu deduzi essas equações. Ok? E a minha linha neutra ela vai variar com o meu beta-x de 0 até beta-x23. Aliás, na live da semana passada, a gente fez aí o beta-x23 para variados tipos de concreto, né? Se eu não me engano, para o C20 e para concretos de alta resistência também, ok? Então dá uma olhada aí na live passada. Bom, domínio 3. No domínio 3, o que eu vou ter? Vamos voltar lá na nossa figura de domínios. Domínio 3, percebam, meu concreto agora rompe, porque eu vou ter a deformação εcu dele. E o meu aço vai estar com deformação de 10 por 1000 até εyd, ok? Então aqui ó, eu vou ter o que? Vamos lá, domínio 3. Deformação do meu aço variando de 10 por 1000 até εyd. Meu aço está escoando, ótimo, legal. O aço tem que ficar escoando mesmo. Então ó, a tensão do meu aço é FYD. E o meu concreto vai romper, ruína por deformação máxima de εcu. Domínio 3, é o melhor domínio, é o domínio mais seguro para a gente calcular estruturas de concreto armado. Por quê? Porque o meu aço está escoando. Se o meu aço está escoando no domínio 3, isso indica o quê? O meu concreto rompe. O meu concreto já está na sua capacidade máxima, ele rompeu fragilmente, de uma vez, mas o meu aço está em escoamento, ele vai se deformar muito antes de se romper. Como isso ocorre, essa deformação aí do meu aço, ele escoando muito, eu consigo ter uma ruptura com aviso. Então, se imagina só, a minha viga chegou lá no estado limite último, se ela romper de uma vez, ela cai, todo mundo morre. Se eu tenho aí uma condição de ductilidade, rompeu por causa do concreto, meu aço ainda está dúctil, ele vai se deformar, todo mundo consegue sair correndo e tem aviso. Minha viga vai começar a deformar, vamos sair daqui, isso daqui vai romper, ok? Então é ótimo a gente dimensionar nossas peças do estado limite último no domínio 3, ok? Bom, aí as equações lá, o βx34, a gente até calculou, ele vai ser εcu sobre εcu mais εyd. Isso daqui a gente calculou na live passada, quem tiver dúvidas pode voltar. Lembrando que εcu varia para concretos de alta resistência, né? E ele é 13,5 por 1000 para concretos de classe C20 a C50. E εyd varia dependendo se seu aço é CA50, se ele for CA50, esse εyd vai ser 2,07. E se ele for CA60, esse εyd vai ser 2,48 por 1000, ok? E a minha linha neutra, o meu beta-x, quando eu estou no domínio 3, ele vai estar entre o beta-x23 e o beta-x34. Quando o meu beta-x está entre o beta-x23 e o beta-x34, eu tenho que a minha peça está no domínio 3, ok? Domínio 4, vamos voltar então aí na figura. Vamos analisar o nosso domínio 4. Domínio 4, o meu concreto rompeu aí com εcu na sua capacidade máxima
E o meu aço vai ter uma deformação de εyd até zero. Isso indica que o seu aço não está mais em escoamento. Ele não está mais em escoamento, ele segue a lei de Hooke. Quem tiver dúvidas aí, ó, aula passada eu coloquei um pouquinho sobre isso aí, sobre como que, quais são os domínios que estão presentes aí no diagrama tensão-deformação do meu aço, ok? Então aqui, ó, no domínio 4, meu aço, a deformação varia de εyd até zero. Vale lei de Hooke. Então, minha tensão no meu aço vai ser módulo de elasticidade vezes a deformação do aço. Quem tiver dúvida, volta lá na live passada que a gente vai resolver esse exercício aí. A gente resolveu, né? Desculpa. Bom, então aqui, ó, o meu aço está mal aproveitado. Ele não está em escoamento, ele não está com a sua capacidade máxima. Ok? E o meu concreto está ruindo, ele está rompendo de uma vez. Aqui o concreto está na sua capacidade máxima, mas o aço não está, ele não está com a tensão de pico dele aí, que é a tensão de escoamento. E aliás, o domínio 4, o grande problema dele aí, a gente vai falar sobre isso, então só vamos definir o domínio 4, né? Ó, para o domínio 4, o meu beta-x, ele tem que estar entre o beta-x3, 4 e 1, afinal a minha linha neutra vai ser igual a D quando chegar no final do domínio 4. Tem dúvida? Volta aí na aula passada, hein, pessoal? Ok? Bom, vamos lá para as características do domínio 4. Domínio 4 é uma solução contra economia. Se é uma solução contra economia, por quê, professor? Porque o meu aço não está em escoamento. A gente vai fazer nos exercícios um dimensionamento no domínio 4 e ver quanto aço que eu vou precisar. Vocês vão ver que é uma quantidade absurda de aço que eu preciso no domínio 4. Então é uma solução contra a economia. E, além disso, a ruptura é brusca, porque o meu concreto rompeu. O meu concreto rompeu e o meu aço não está escoando. Então, ela é uma ruptura sem aviso, sem ductilidade. Lembra lá de materiais de construção. Não tem ductilidade. Ela não avisa antes de se romper. Rompe fragilmente. É uma ruptura frágil, brusca. Então, o domínio 4, péssimo para dimensionamento. A gente evita o domínio 4, ok? Quais são as alternativas para eu fugir do domínio 4, então? O que eu posso fazer? Olha, eu posso aumentar a altura H, porque eu aumento a altura H, minha altura da linha neutra está fixa ali, eu aumentei a altura H, aumentei a altura útil. Então, meu beta-x, que é x sobre d, vai diminuir meu beta-x, e daí eu caio no domínio 3, que é um domínio bom para dimensionamento. Ou que é a alternativa mais utilizada aí, eu fixo um beta-x limite adequado e adoto a armadura dupla. O que é armadura dupla? Eu coloco aço na parte comprimida, ok? Esse aço vai ajudar ao meu concreto resistir às tensões de compressão, minha linha neutra sobe, ok? Então, eu posso efetuar isso daqui, que é a solução mais adequada quando eu caio no domínio 4, ok? E qual é esse valor de beta-x limite adequado? Se vocês forem olhar livros antigos aí de concreto armado, esse beta-x aqui adequado era exatamente o beta-x3, 4, que estava entre o limite do domínio 3 e o domínio 4. Só que com a norma de 2014 mudou esse valor de beta-x limite. Agora, pessoal, a norma 6118 de 2014, ela recomenda que o seu beta-x limite ele seja no máximo 0,45 para concretos com FCK menor que 50 MPa e no máximo 0,35 para concretos de alta resistência. Ok? Ó, se a gente falar de beta-x no máximo 0,45, a gente está no domínio 3 para concretos de classe até C50. E beta-x limite 0,35, a gente está também no domínio 3. Se vocês forem fazer aí o beta-x 3490, eu acho que a gente já chegou a fazer na live passada. Ele vai dar aí na ordem de 0,5, ok? Então, você vai estar no domínio 3 quando você adota esses dois beta-x limites. Ok? A gente vai fazer também exercício na live de hoje sobre esses valores adotando a armadura dupla. Ok, pessoal? Bom, vamos para as nossas equações de equilíbrio, então. Bom, para eu analisar equações de equilíbrio, eu vou precisar do quê?
eu vou precisar analisar aqui na minha seção. Essa seção está submetida à flexão simples, perceba que a linha neutra está dentro da seção. E, olha, aqui eu tenho uma quantidade de aço. Esse aço vai resistir, certo? Se ele vai resistir, a gente vai colocar uma força que representa essa força resistiva do aço, ok? Bom, e eu tenho aço superior, essa daqui é uma armadura dupla. Esse aço superior também vai resistir, ok? Como ele vai resistir, eu coloquei uma força que seria uma força resistiva que corresponde a esse aço superior. E eu tenho concreto comprimido, não tenho concreto comprimido? Se eu tenho concreto comprimido aqui, eu vou ter uma força resistiva do concreto, ok? Essa força resistiva do concreto, onde que ela vai ser aplicada? Bem no meu y sobre 2 aqui, ok? Depois vou modificar aqui, ó, esse RCC está um pouquinho para baixo do y sobre 2, ok? Então vai ser bem no y sobre 2. O que é y sobre 2? É o meu y aqui, ó. Percebam que é a altura do meu diagrama de tensão simplificado. Perceba lá do meu diagrama retangular, substituímos o diagrama parábola retângulo pelo diagrama retangular com altura de lambda(x), ok? Tudo bem? Então essa daqui vai ser a análise da nossa seção para a gente gerar as nossas equações de equilíbrio. Tudo bem? Alguns parâmetros importantes para a gente. D é o quê? Altura útil, a altura da borda mais comprimida até o CG da minha armadura inferior. E eu defini um novo parâmetro que é o D'. O que é o D'? É a altura da minha borda comprimida até o CG da armadura. Ou, na verdade, o D' pode ser definido aqui embaixo também. Então ele vai ser o quê? Cobrimento mais diâmetro do meu estribo mais metade da minha armadura do CG. A gente vai falar bastante de D' em lajes, tá? Então fiquem tranquilos aí em relação ao D' que nós iremos utilizar bastante esse parâmetro aí. Tudo bem? Bom, prosseguindo então, o que eu vou fazer? Analisando essa seção aqui, eu vou aplicar equações de equilíbrio nela. Então, analisando aqui essa seção, eu vou fazer somatória de forças em x igual a zero. Fazendo somatória de forças em x igual a zero, eu vou falar que essas forças que estão para a direita é igual a essas forças que estão para a esquerda, ok? Então, meu RC mais o meu R'S menos o meu RS é igual a zero, ok? Na verdade seria assim, RC mais R'S igual a RS. Só que daí eu passei o RS para esse lado. Lembrando, hein? C de concrete, C de concreto. S de steel em inglês que é aço, ok? Então esse S representa o aço, tudo bem? Bom, essa é a minha primeira equação de equilíbrio somatória de forças em x igual a zero. Se eu for fazer somatória de momentos em relação a esse ponto 3 aqui igual a zero, perceba que esse RS não tem braço em relação a 3. Lembrando que eu estou aplicando uma flexão simples, então eu vou ter um momento fora, certo? E esse momento pode ser determinado através das minhas combinações últimas normais, ok? Então, eu vou somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Quem gira horário em relação a 3? MD, gira horário? Gira. Então, ele gira horário em relação a 3. Então, MD é igual ao quê? Quem gira anti-horário? RC gira anti-horário em relação a 3? Gira, perceba que o RC gira anti-horário em relação a 3. E qual que é o braço desse RC? Pessoal, se toda essa altura aqui é D, não é? Perceba, toda essa altura é D. Aqui, essa altura inteira é D. E essa altura aqui, é Y sobre D. O meu RC vai ter qual braço? D menos Y sobre 2, ok? Tudo bem? Então, o Y é importante, esse diagrama retangular é importante, porque, meu RC ele vai estar bem no meio desse diagrama. Se ele fosse parabólico, não estaria no meio, não sei onde estaria. Por isso que a gente utiliza o diagrama retangular para falar, sua força resistiva aí vai estar bem lá no Y sobre 2. O que é o Y? Bem no seu lambda(x) sobre 2, ok? Então, por isso que a gente vai utilizar o diagrama retangular, ok? Bom, continuando, quem mais vai ter braço em relação a esse ponto 3? O RC tem? Tem, né? Gira em qual sentido? Anti-horário. Qual que é o braço? Qual que é a distância desse RC até o ponto 3?
olha, se aqui é D, se aqui é D e aqui é D', essa distância aqui total vai ser D menos o D'. Então, olha lá, ó, eu vou ter aqui o meu somatório dos momentos em relação ao meu ponto 3, vai ser meu MD é igual a RC vezes D menos Y sobre 2, mais R'S vezes D menos D'. Ok? Tudo bem? E a gente vai deixar, vamos dar uma ajeitada nessa equação para surgir alguns parâmetros de interesse para a gente. Então, o que eu vou fazer só? Gente, eu vou pegar depois a dedução e nós vamos trabalhar em cima dessa dedução aí, ó. Eu vou pegar o D que está dentro dessa equação e vou fatorar ele. Ó, tirei o D aqui fora, vai ficar aqui dentro 1 menos Y sobre 2D. Ó, perceba que se eu multiplico aqui, se eu faço chuveirinho, se eu faço distributiva, eu volto ao original. Professor, por que você fez isso? A gente vai ver. A gente vai ver que vai ser interessante a gente fazer esse traquejo matemático aqui, ok? Prosseguindo então, legal, essas são as equações de equilíbrio. Mas o que é R'S, o que é RS, o que é RC? Eu só tenho tensões aí, né? Então vamos transformar essas forças resistivas nas suas respectivas tensões. Então vamos analisar as forças resultantes. Pessoal, o que é força resultante? Força resultante aí, ó, não é tensão vezes área, ó. Força sobre área é igual a tensão, não é? Tensão não é força sobre área? Se eu quero achar a força, eu vou multiplicar a tensão vezes a área, ok? Bom, o grande problema aqui é o seguinte, qual que é a área que o meu concreto atua? É toda a área de concreto comprimido, é toda a área em que eu vou ter tensões no concreto. Então aqui, ó, a gente analisou em 3D. O que é em 3D? Ó, eu peguei esse diagrama aqui, ó, que era retangular, e analisei a minha figura em 3D, ok? Em 3D, o que eu vou ter? Ó, a altura que é o lambda x, ok? Meu RC aplicado bem no meio, tensão de pico sigma CD, e agora eu coloquei um parâmetro de interesse que é a largura da minha viga. Porque daí eu vou ter a área em que essa tensão está atuando. Se eu vou ter a área em que essa tensão vai estar atuando, eu consigo aí achar as forças resistivas. Então a força resistiva do concreto vai ser o quê? Tensão vezes área. Então a força resistiva do concreto vai ser, qual que é a área? BW vezes Y, ok? Que é a área onde vai estar atuando as tensões retangulares, vezes a tensão que é a tensão de pico, sigma CD, ok? Bom, se eu for fazer o mesmo pensamento para o aço vai ser o quê? A área de aço vezes a tensão que atua no aço, ok? Da fibra inferior, do RS. E se eu for fazer para a fibra superior, meu R'S, vai ser a área de aço superior, então A'S, vezes a tensão que atua nesse aço superior, ok? Bom, e daí eu sei que meu Y é lambda x e a minha tensão de pico é αc vezes FCD. Agora, então, eu deduzi tudo isso para vocês aqui na minha folha. Vamos abrir a minha folha aqui, já que eu estou sem quadro, né? Então, vamos fazer a dedução na folha, pessoal. Vamos aqui, ó, a gente ficar melhor para a gente poder explicar. Ok? Então, vamos lá. Ó, então, ó, vamos voltar aí. Eu vou deduzir todas essas equações. Vocês vão ver que vai ser uma equação bem grande, mas quando você entende de onde vem, fica tudo muito fácil, fica tudo mais tranquilo. E a gente vai fazer bastante exercício sobre isso, ok? Exercícios de hoje, exercício da live, vai ser sobre isso daí. Eu vou disponibilizar a lista resolvida. Hoje vai ser para a gente treinar essas equações. Depois vai ter lista resolvida sobre esses exercícios também para vocês. Ok? Bom, vamos lá. Então, ó, a gente obteve aqui, ó, lá do meu equilíbrio, que é a somatória de forças horizontais, somatória de forças x, eu achei que meu RC mais R'S menos RS igual a zero. Vou chamar essa equação de 1. Aí eu fiz somatória em relação ao meu ponto 3, eu achei que meu MD igual a RS, aí vamos para baixo aqui, RC, aliás, RS não, né? RC vezes D vezes 1 menos Y sobre 2D mais R'S vezes D menos D'. Essa equação eu chamei de 2, ok? Então isso daqui de onde veio? Lá do equilíbrio da minha seção, lá que a gente viu no nosso slide, tá? Sem dúvidas aí, né? Tranquilo.
Bom, forças resultantes. Força é igual a tensão vezes a área. Então, ó, a força resistiva do concreto vai ser ó, BW vezes Y, largura da viga, vezes a altura em que a minha tensão retangular está atuando, vezes a tensão que é o sigma CD, que é a tensão do concreto. Então, olha lá, ó, área vezes a tensão. Bom, meu RS vai ser o quê? A área de aço vezes a tensão que atua nessa área de aço. Por isso que foi importante a gente ter analisado o exercício da live passada, em que eu perguntava qual que era a tensão do aço, dependendo do domínio em que ele estava, dependendo do beta-x, porque a gente vai precisar da tensão do aço, ok? Bom, meu R'(S) vai ser o quê? A linha S vezes sigma linha S, ok? Então aqui ó, vai ser a área de aço comprimida, aí, a área de aço superior vezes a tensão que atua nesse aço. Dá para eu achar essa tensão? Dá. Através de como? Através do beta-x. A gente vai comentar sobre isso também. Bom, meu Y é igual a lambda x e meu sigma CD é alfa C vezes FCD. A gente está analisando ali ó, uma seção retangular. Se não, essa tensão de pico seria o quê? 0,9 vezes alfa C vezes FCD. Volta aí nos slides anteriores. Sei que tem muita informação, mas volta aí que vocês vão entender isso daí. Ok. Só que, para concreto de C20 a C50, o meu lambda é 0,8, a gente viu no slide. E para concretos de alta resistência, o meu lambda é 0,8 menos FCK menos 50 sobre 400. Ok? Bom, meu alfa C para concreto C20 a C50, ele é 0,85. E para concretos de alta resistência, ele é 0,85 vezes 1 menos FCK menos 50 sobre 200. Complicado, né? Complicado concreto de alta resistência. Olha como concretos aqui de classe 1, que são concretos convencionais aí, como é mais fácil a gente gerar o equacionamento. Vou gerar o equacionamento para esses concretos. Esses daqui eu tenho o equacionamento pronto, depois eu mostro para vocês. É igualzinho o que a gente vai fazer para concretos C20 a C50, só que vai ter esses coeficientes mais chatos aí. Ok? Então, ó, prosseguindo. O que é o RC? RC não é BW vezes Y vezes sigma CD? Ó, fiz para os dois aqui, ó. RC é BW vezes Y vezes sigma CD. O que é Y? É lambda x, não é? E sigma CD é alfa C vezes FCD, né? Então, ó, o que é Y? Aqui, ó, substitui Y por BW vezes lambda x, que é o Y vezes alfa C vezes FCD. Fiz a mesma coisa desse lado aqui, ok? Porque eu substituí o Y e o sigma CD. Ok? Mas o que é lambda? Lambda para C20 a C50 é 0,8. Alfa C para C20 a C50 é 0,85. Então, meu RC vai ser BW vezes 0,8 vezes X vezes 0,85 vezes FCD. Agora, o que é lambda para C55 a C90? É isso, essa coisa aqui, né? Tudo isso daqui. E o que é alfa C para concreto C55 a C90? É tudo isso daqui. Olha como o equacionamento aqui fica muito mais bonitinho do que desse lado. Ok? Se vocês baterem na calculadora 0,8 vezes 0,85, isso daqui vai dar 0,68. Aí vai dar a minha força resistiva do concreto, 0,68 vezes BW vezes X vezes FCD para concreto C20 a C50. Para C55 a C90 fica esse trambolhão aqui. Ok? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu já tenho o meu RC, eu já sei que a minha força resistiva do aço também é AS vezes sigma S. Vou na equação 1, vou substituir todos os valores. Então, vou lá na equação 1, vou substituir o valor do meu RC, que é 0,68 BW vezes X vezes FCD. Isso daqui eu estou fazendo para concreto C20 a C50. Substituir o valor do meu R'(S) na equação 1, substituir o valor do meu RS aí na equação 1, ok? Só que o que eu vou fazer? X não, eu trabalho com beta-x. Então, eu vou multiplicar por D e dividir por D essa equação do RC. Por quê? Quando eu faço isso, ó, x sobre D não é beta-x? Criei um beta-x. Eu não trabalho com a altura da linha neutra aí, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir aí no nosso... Vou dar o zoom aqui para a gente gerar o nosso equacionamento, ok? Ó, substituindo aí, a gente vai achar o quê? Vamos achar, ó, eu transformei meu x em x sobre d, beta-x. Eu vou ter a equação aí de equilíbrio, vai ser 0,68 vezes BW vezes d vezes beta-x vezes FCD, mais a linha S vezes sigma linha S,
menos a S vezes sigma S igual a zero. Perceba que isso daqui é meu RC, né? Em função de beta-x. Isso daqui é meu R'S, isso daqui é meu RS. Ok? Agora, eu vou pegar lá na minha equação 2. O que eu tenho na minha equação 2? Na minha equação 2 eu tenho um RS e tenho um R'S. Vou substituir aí o RS, que eu achei lá em função do beta-x, e vou substituir o meu y pelo meu valor de lambda(x), que é 0,8x. Ok? Então vamos lá, substituindo isso, olha lá, ó, eu vou ter meu RC, que é 0,68 vezes BW, vezes D, vezes beta-x, vezes FCD, vezes o D, que está na equação do MD, né? Vezes 1 menos lambda y, né? Y sobre 2D, que é 0,8x, que é meu lambda(x), mais a linha S vezes sigma linha S, que é meu R'S, vezes D menos D'. Bom, se eu tenho 2Ds aqui, eu vou transformar em D ao quadrado, ok? E se eu tenho 0,8x sobre 2D, 0,8 sobre 2 é 0,4, vezes x sobre D o que? Beta-x. Por isso que eu tirei o D aqui fora para surgir um beta-x aqui dentro. Mais a linha S vezes sigma linha S vezes D menos D', eu acho aí a outra equação de equilíbrio, que meu MD é 0,68 vezes BW vezes D quadrado vezes beta-x vezes FCD, vezes 1 menos 0,4 beta-x, mais a linha S vezes sigma linha S vezes D menos D'. Meu Deus, professor, que complicação. Calma, calma. Depois que vocês forem fazer o exercício, todos esses valores vocês vão ter, ok? Às vezes vocês só vão ter que achar um valor. Vocês substituem todos esses valores nas equações e você acha cada valor aí. Fiquem tranquilos, não é difícil, ok? Tudo bem? Prosseguindo aí agora no nosso slide. Vamos voltar na nossa apresentação. Então, ó, a nossa equação aí, ó, substituindo nas equações de equilíbrio, para concretos C20 a C50, tá aqui, ó, a nossa fórmula que eu acabei de deduzir para vocês. Muito mais simpática, né? Muito simpática essa fórmula se comparado com concretos de alta resistência. E aquilo, essa fórmula é o seguinte, quando eu vou usar a armadura dupla, eu considero a linha S. Se não, como às vezes eu vou estar lá num domínio 3, ok? Eu não preciso de armadura dupla, eu vou considerar essa linha S igual a zero e esse termo nessa equação e esse termo nessa equação some. Então tudo depende aí para cada caso. Nós vamos resolver todos esses exercícios, fiquem tranquilos, pessoal. Ok? Bom, e daí, ó lá, para o concreto C50 a C90, eu deixei em função dos lambdas e do alfa C, ok? Então aqui, ó, fica a minha equação de somatória de forças horizontais igual a zero aqui e a somatória de momentos igual aqui. Aí você tem que substituir o lambda e o alfa C, né, pelos valores dele. Lembra do valor dele? É função do FCK, ok? E aí aqui nessa equação também, né, se eu for considerar armadura simples, o meu a linha S igual a zero. E eu substituí e olha como ficam as minhas equações. Complicadíssima. Concreto de alta resistência, as equações de equilíbrio ficam bem feias mesmo, ok? De onde surgiu essas equações? O mesmo processo que eu fiz para a classe C20 a C50, por isso que eu gosto de mostrar o equacionamento para vocês entenderem de onde vem esses parâmetros. Vocês olham essa equação, vocês ficam loucos, né? Tem que entender de onde veio a equação, tem que entender o que é cada parâmetro aí, porque tem importância no nosso cálculo, ok? Bom, e aí para armadura simples a gente considera a linha S igual a zero também. Só que olha só a equação, como que fica complicada para concretos de alta resistência, ok? Estamos acabando, hein, pessoal? Vamos finalizar. Outra coisa que é importante para a gente são equações de compatibilidade, ok? A gente vai ver que em alguns exercícios a gente vai precisar dessas equações. Essas equações de compatibilidade, elas vêm da onde? Todo do meu diagrama de deformação, todas as semelhanças de triângulo. Olha, εcu sobre x é esse triângulo. Está para o quê? εs, aqui ó, εs, sobre o que? Ó, essa altura é D, aqui é D menos X. A gente fez isso na aula passada, exatamente essa relação aqui, né? E eu fiz em relação a ε'S. Ó, esse triângulo aqui é ε'S. Qual que é essa altura?
Se aqui tudo é x e isso daqui é d', aqui vai ser x menos d', ok? E daí a gente divide tudo por d, lembra que a gente divide tudo por d? Aparece os beta-x aqui embaixo e aparece um novo parâmetro que é o d' sobre d, ok? E daí, pessoal, a gente sabe que beta-x é εs sobre εc sobre εc mais εcu. E eu consigo achar εs e ε'S em função do εc e dos meus beta-x. De onde surgiu isso? Só isolando aqui os valores. Vai ser interessante isso daí pra gente, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que a gente vai resolver exercícios em relação a isso. Exercícios. Bom, finalizando aí a nossa aula, eu vou propor para vocês 2 exercícios hoje na nossa live. Tentem fazer os exercícios, ok? Tentem realizar eles. Qualquer dúvida, hoje nós iremos resolver o passo a passo de cada exercício e logo em seguida eu vou disponibilizar uma lista resolvida que vai ter mais outros exercícios para vocês acompanharem, certo? Hoje a gente se encontra na nossa live com o passo a passo, ok, pessoal? Muito obrigado e até mais!